o que que é... Eu vejo o pessoal muito do ocultismo falando sobre a cabala. Como tu enxerga isso? Pô, O que é isso? Que eu não faço ideia também. a Kabbalah é assunto para várias horas. É. Mas assim, uma síntese, o que as escolas e eu, inclusive, falo muito sobre isso no meu canal, nos meus cursos e tudo mais, é justamente assim. Cara, existe uma tríade essencial. Então, tipo assim, se a pessoa não tá... Ó, você que tá vendo, você não quer perder tempo, tá? Você quer ir no caminho certo, assim, na linha correta do negócio, que nem um samurai, assim, você tem que estudar 3 coisas. Kabbalah, hermetismo, que eu até digo magia num senso geral, assim, e astrologia. Eu fui um cara que não estudei muito astrologia. O que eu sei é de tabela pelos estudos que eu já fiz. Eu nunca parei para, sabe, olhar para astrologia. E eu sinto falta disso. Sabe? Eu sinto falta de saber os graus, os decanatos, os cálculos, as coisas que às vezes dá um medo inicialmente, mas não é tão bicho de 7 cabeças assim, sabe? Então, por que eu falo isso? Porque assim, a Kabbalah é como se fosse um sistema. Sabe? Tudo está ordenado na Kabbalah. Tudo. Desde um chip de celular até a nossa consciência. Como assim? É um sistema, cara. É tipo... eles dizem a árvore da vida, né? Etz Chaim. Então a árvore da vida, ela sabe no Gênesis da Bíblia, que o Moisés escreveu lá, que é dito assim, que no centro do Jardim do Éden, o que existia no centro do Jardim do Éden? Existia a Etz Chaim e a Etz Daf. O que quer dizer isso? A árvore da vida e a árvore do conhecimento, daí do bem e do mal, eles põem, né? E aí, então era 2 árvores, não era uma. Como assim? Já muda o contexto, né? E aí, o pessoal não fala muito, né, da árvore da vida. O pessoal fala, não, a Eva lá pegou o fruto da árvore do conhecimento, daí ele deu pro Adão, eles comeram e, né, ele caiu na terra, vamos dizer assim, né? Saiu do Jardim do Éden e veio para cá, e daí tem todas essas questões da queda do Jardim do Éden, né? Mas aí, e a árvore da vida? Né? A gente não podia comer da árvore do conhecimento, mas ninguém falou nada da árvore da vida. Então, tem essa questão que é o oculto do judaísmo. Então, a Kabbalah é o lado oculto do judaísmo, sabe? E os rabinos até brincam assim que para a pessoa começar a estudar Kabbalah, ela tem que ter pelo menos 40 anos, para ela já ser madura, sabe? Porque não é um estudo tipo assim para curioso chegar e vou ver qual que é disso aqui. Por quê? Porque, cara, a pessoa vai entender um nível superficial, mas ela não vai entender de fato, sabe? Aí é aquela coisa, vai ter as provas da vida e talvez ela se desvie e vai para outro caminho, entende? Entendo. Então, naturalmente, ele é um processo seletivo, assim, sabe? A pessoa entra, encontra algumas barreiras, se ela vai, aí depende também do nível que ela consegue chegar, sabe? Porque o que eu vejo, assim, cara, um dos problemas fundamentais do estudo da Kabbalah aqui, né, principalmente na língua portuguesa, é o português, né? Porque tem muita coisa em hebraico. Tem muita coisa nas línguas de Israel, né, e tudo mais. Só que para nós aqui chega muito material, não digo que deturpado, mas às vezes assim, né, uma tradução, cara. Imagina, o hebraico é uma língua que não tem vogal, né? Então, tipo, você só tem consoante. É uma língua que lá antigamente eles não tinham os pontos que determinavam as vogais e tal. Então tem palavras que é quase que uma adivinhação, sabe? E tem palavras que não tem, vamos dizer assim, como você traduzir literalmente para o português. Aí o tradutor ele tem que dar um jeito, ele tem que fazer uma frase para traduzir aquela palavra, sabe? E aí começa a se perder um pouco esse ensinamento raiz mesmo, sabe? Então o estudo da Kabbalah ele é bem profundo, mas ele é essencial. Por quê? É a estrutura, cara. É uma estrutura de 10, né? Sefirot, que se fala, que são as esferas, vamos dizer, dessa árvore da vida, ou frutos, vamos dizer assim, dessa árvore da vida. E essas 10 esferas, elas constituem tudo isso que a gente falou. Dentro de sistema planetário, dentro do hermetismo, dentro do tarô também. Tudo tem base na Kabbalah, sabe? Também. Assim, é uma estrutura que ela é aquilo
e meio que eu não quero ser tautológico no meu argumento. Tautológico é tipo coisas que se auto-explicam. Tipo, é verdade porque tá na Bíblia. Sabe? Eu não quero que aconteça isso, mas a Kabbalah, ela é um sistema muito bem fechadinho que, cara, não tem muito para onde você fugir. Você pode tentar fazer uma outra coisa e tal, mas tem gente que diz, não é 10, é 13 esferas e tudo mais, mas ele funciona, sabe? Ele é um sistema que funciona e categoriza muito bem as coisas para o nosso cérebro entender na cognição da razão mesmo aquilo que está sendo expressado, sabe? Então, por exemplo, a gente pega assim, o Antigo Testamento da Bíblia ele a Torá é escrita por Moisés, né? Fundamentalmente, que são os 5 livros primeiros ali do Antigo Testamento. Esses 5 livros, eles têm níveis, né? E aí tem 4 níveis, vamos dizer, agora não me lembro bem certinho as palavras em hebraico, mas são 4 níveis de entendimento, que um vai ser mais alegórico, historinha, né? O outro vai ser mais simbólico, tipo, ele quis mostrar uma virtude, uma moral, né? Uma coisa assim. O outro vai ser um sentido mais espiritual, né? Um sentido de elevação. E o quarto seria esse sentido cabalístico. Que aí você tem que olhar, por exemplo, os patriarcas, né? Eu gosto de trazer a seguinte passagem bíblica ali, que é aquela passagem que Abraão amarra o seu filho Isaac, para sacrificar em cima de um monte lá, porque Deus mandou. E aí, a pessoa lê aquilo, como assim? Que Deus é esse que manda matar o pai, matar o próprio filho e tudo mais? Cara, é porque a pessoa não está vendo o significado cabalístico daquilo. Por quê? Tem 7 patriarcas principais, vamos dizer, que são as 7 esferas, vamos dizer, para baixo, as midot que eles chamam. Então, as 3 para cima seria a representação trina de Deus, vamos dizer. E as 7 para baixo são esses 7 patriarcas que, fundamentalmente, expressam a virtude daquela energia. Então, Abraão, ele expressa a virtude de Hesed, que é a benevolência. Então ele é o patriarca benevolente. Sabe? Ele tinha tenda lá com a sua esposa Sara, ele recebia todo mundo, né? Ensinava Kabbalah e, sabe? Ele era o cara benevolente, assim. Isaac, que é o seu filho, ele era parceiro do Esaú, que é a representação do mal, vamos dizer. Sabe? Então, quem que é Isaac? Ele é Gebura, que é o rigor. Então ele precisa dessa amarração, a benevolência precisa amarrar o rigor na nossa vida, inclusive, para que a gente tenha essa disciplina, para que a gente tenha esse contato com aquilo que é mais divino e isso direcione os nossos esforços, sabe? Então, é Júpiter, que é esse Abraão, que é o grande pai, e Marte. Marte vem de deuses da guerra também, de Roma, da Grécia, tudo tem a ver com Marte, né? E Júpiter é o paizão, né? Zeus, por exemplo, ou até em questões, por exemplo, Júpiter tem uma grande órbita gravitacional, ele é muito grande. E aí ele é paizão, ele protege nós, ele atrai os meteoros, as coisas que vêm e vai nele, entende? Então existe também esse sentido ali, no espaço, sabe? Literalmente. E isso, alegoricamente, é trazido, né, dentro dos manuais ali do Antigo Testamento e tudo mais. E isso vai constituindo todas essas metáforas, todo esse conhecimento que é muito profundo, sabe? Porque se a gente olha só, literalmente é uma coisa. Mas daí, por exemplo, na questão cabalística, entra, além da árvore da vida, desse estudo, entra a gemátria, que é a soma, porque em hebraico não existe número também. As letras são números. Então, a Bíblia é um grande cálculo, vamos dizer assim. E aí você pode ficar somando as palavras, você pode fazer o chamado notaricon, que é a permutação, tipo assim, essa frase aqui deu, sei lá, 900. Aí você troca ou entra numa ressonância com a outra frase de outro livro lá na frente que também deu 900. Aí você compara as duas, tem um sentido, sabe, oculto ali nas duas, juntas. E aí tem todas essas questões que também... notaricon que eu estava falando, que é a permutação das letras. Tipo, você troca uma letra com a outra e forma outra palavra,
sabe? Então tem muita coisa que a gente nem desconfia às vezes, mas que é estudado, que é aprofundado, né? Principalmente se você gosta, por exemplo, dessas questões mais religiosas, eu acho super válido estudar, realmente tentar aprender hebraico, não é tão difícil assim, o hebraico bíblico, e adentrar nesses estudos mesmo, porque é muito interessante, tem muitas revelações que não são comentadas por aí, que ninguém fica falando abertamente, até porque poucas pessoas sabem disso. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!